as nossas Bíblias, lá em Filipenses, no capítulo 3, e nós faremos a leitura dos versículos de 12 até o versículo de número 16. Filipenses, capítulo 3, nos versículos de 12 até o versículo de número 16. Na palavra do Senhor está escrito assim: não que eu o tenha já recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que belo texto que o apóstolo Paulo nos coloca. A salvação, ela é um ato soberano de Deus. E isso pertence somente ao Senhor. Deus, ele é o Senhor das nossas vidas. Deus é quem sabe todas as coisas. É Ele que anteriormente tudo já fez. E Ele escolheu cada um de nós antes mesmo de que o mundo fosse criado. O nosso Senhor, na sua bondade, o nosso Senhor, de acordo com seus desejos e decretos, Ele, de acordo com a vontade do seu coração, sabe tudo o que irá acontecer. Nós vemos nas Escrituras que está escrito que Deus todas as coisas sabe. Tudo aquilo que ainda irá acontecer, Deus já sabe como vai acontecer. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Então, quando nós somos chamados pelo Senhor, quando o nosso Deus nos chama, e quando o nosso coração arde para conhecer mais a Cristo Jesus, nós passamos por um processo que chama santificação. E a santificação, ela requer alguns esforços da nossa parte. Nós precisamos também atuar diante disso. Nós precisamos também ser perseverantes quando nós passamos a olhar para o alvo que é Cristo Jesus. Nós precisamos prosseguir dia a dia, olhando sempre para o alvo que é Cristo. E isso faz com que todos os dias nós vamos mudando. Todos os dias nós vamos nos aperfeiçoando. Todos os dias nós vamos olhando para o alvo para alcançá-lo. O texto mostra que o apóstolo Paulo ele estava incentivando os irmãos de Filipos a seguir o seu exemplo. Ele diz para os irmãos de Filipo que eles deveriam continuar crescendo na santidade, buscando glorificar a Deus em suas ações, buscando santificar-se todos os dias. E a santificação, ela requer, sim, um grande esforço da nossa parte. Paulo sempre utiliza uma figura de um atleta para poder exemplificar a sua fala. E aqui eu gostaria de utilizar também da figura de um atleta. Gostaria de utilizar de uma metáfora para podermos, ao longo deste estudo, ir utilizando para o nosso entendimento. E eu quero também usar a metáfora de um atleta para poder aplicar em nosso entendimento. Quando nós vemos um atleta nos dias de hoje, e também naquela época, um atleta ele treina muito. Um atleta todo dia se dedica, se esforça, sempre visando alcançar o seu maior alvo.
que é vencer uma competição, que é chegar em primeiro lugar, que é ser vitorioso para aquilo que ele está treinando. Um atleta, ele não se ocupa das coisas que estão à sua volta, porque aquilo pode distrair a sua mente. Um atleta não se ocupa das coisas que estão ao seu redor, porque aquilo pode distraí-lo. E então ele pode perder o seu foco. Então, quando um atleta tem o seu foco muito bem definido, ele busca cada vez mais alcançar aquilo que ele está treinando, para aquilo que ele está se preparando. Um atleta pode até sofrer algumas contusões, às vezes ele pode cair em meio ao percurso do qual ele está fazendo. Mas acima de tudo, ele não deixa que essas coisas atrapalhem para que ele consiga alcançar o alvo do qual ele está almejando. Então um atleta, ele tem o seu foco muito bem fundamentado. E o seu foco, o seu alvo final, é ele conseguir alcançar a sua vitória. É ele conseguir chegar ao final da competição. Assim como acontece com o atleta, também acontece com nós na vida espiritual. Nós na vida espiritual precisamos olhar sempre para Cristo Jesus e ter como nosso alvo Cristo e buscar sempre a Cristo. O maior alvo que nós devemos ter é Cristo Jesus. As nossas mentes, elas têm que estar voltadas para Cristo e nós precisamos sempre olhar para Cristo em todas as circunstâncias. Não importa qual seja. Não importa se os momentos são difíceis. Não importa se você acredita que aquilo não é para ti ou aquilo não é para mim. Se eu acredito que aquilo não é para mim, não importa isso. Eu preciso sempre olhar para Cristo Jesus. Porque Ele é o meu maior alvo. Ele é o meu alvo final. É Ele que eu tenho que correr atrás e conquistar. E essa conquista, ela necessita de algumas coisas. Essa conquista necessita de que eu tenha um bom desempenho. Essa conquista necessita de que eu, de fato, comece a buscar aquilo que agrada ao coração de Deus. Em meio às tribulações e dificuldades, em meio às coisas que acontecem ao nosso redor, não pode nos distrair do nosso alvo, que é alcançar a Cristo Jesus. Nada pode mudar o nosso foco. Como um atleta se dedica a seguir em frente, independente do que aconteça, olhando sempre para o seu rumo, nós precisamos seguir em frente, nós precisamos, não importa o que aconteça, nós nunca podemos mudar o nosso foco. Somente uma grande concentração, somente uma grande dedicação, somente algo que parta do nosso maior desejo, nos fará alcançar o alvo final. Nós vimos o texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, essa carta, e nós podemos perceber que o intenso anelo e esforço de Paulo pela perfeita vontade da perfeição é expressa agora sobre um simbolismo. É expressa através de uma corrida a pé. Para nós entendermos mais esse significado, gostaria de que nós buscássemos em nossas mentes como talvez seria o estádio naquela época. Imagine que um estádio grego, ele tinha em sua pista de corrida muitas filas, das quais os corredores se postavam. A extensão de uma pista era de aproximadamente, em Atenas, de 2 quilômetros. A pista em Éfeso, nós temos alguns relatos que era um pouco maior, era um pouquinho mais longa do que isso. O propósito dessa corrida era para alcançar o alvo. E eles ficavam na entrada, aonde dava-se início. Os competidores, eles corriam em círculos e eles passavam novamente pela entrada. Eles sempre se colocavam no limiar de uma pedra, encaixavam seus pés, ligeiramente encostavam suas mãos, aguardavam que uma corda caísse, e então eles se atiravam em velocidade
para poder alcançar o seu maior objetivo, que era chegar na reta final. Talvez naquele momento, algum espectador que estivesse ali assistindo pensasse, ou até mesmo perguntasse para algum competidor, se aquele competidor seria muito bem sucedido. E a resposta que talvez esse competidor daria seria, estou certo de ser o vencedor e não importa como proceda, eu vencerei. Essa de fato seria uma excelente resposta. Afinal de contas, ele se dedicou para aquilo, ele se preparou para aquele momento. Mas nós precisamos trazer à nossa mente que a vida cristã, ela não é uma vida de disputa, aonde eu acho que eu sou melhor do que o próximo. O apóstolo Paulo traz nessa carta aos Filipenses e nós percebemos que existia uma certa intriga dentro da igreja dos Filipenses. E eu gosto muito de uma fábula que traz boas lembranças à memória e nos faz refletir sobre quando nós achamos que somos bons demais. Tem uma fábula que chama A Lebre e a Tartaruga. Enquanto uma tartaruga ela avança lentamente em uma corrida, da qual a lebre a chama e a lebre diz que vai ganhar, a lebre, por ser muito rápida, ela deita e descansa. E quando ela tira uma soneca, a tartaruga continua correndo, em passos lentos, mas ela continua prosseguindo. Porque ela olha para o seu alvo e diz, eu vou chegar até o final. A lebre, quando ela acaba dormindo, ela ao acordar percebe que dormiu muito. Mas ela está animada porque ela é muito rápida. Então ela vai andar em alta velocidade, vai correr muito, vai ultrapassar a tartaruga e então chegará ao final sendo melhor do que a tartaruga. Mas a lebre, quando volta a correr, ao chegar próximo da linha de chegada, ela começa a ouvir um alvoroço, gritos. E naquele momento em que ela ouve aqueles gritos, ela se alegra achando que aquilo era para ela. Mas quando ela consegue enxergar a reta final, quando ela consegue enxergar a linha de chegada, ela percebe que a tartaruga lá estava e todo mundo estava alegre com a tartaruga. Com essa pequena ilustração, eu quero dizer que a corrida espiritual, ela depende muito do ânimo do qual nós estamos. A tartaruga ela foi desafiada e ela teve um ânimo muito grande. O ânimo dela era de olhar para o final daquela corrida e alcançar o final dela. E este ânimo, ele interfere muito na vida espiritual. Este ânimo, ele interfere muito na nossa caminhada com o Senhor. Paulo, ele sempre rejeitou completamente a ideia de que a corrida já estava ganha. A ideia de que ele já tinha vencido. A ideia de que ele já estava bem, que ele já estava salvo, que tudo estava certo. Paulo, ele diz da seguinte forma, não que já tenha alcançado, nem que eu já tenha obtido a perfeição. Paulo, ele era um crente muito firme na sua doutrina da eleição. Em Éfeso, no capítulo de número 1, no versículo 4, Paulo diz que antes da fundação do mundo, Deus já fez todas as coisas. No entanto, Paulo sabia que ele precisaria se esforçar cada vez mais, porque ele ainda não tinha alcançado a perfeição. Paulo sabia que a perfeição não seria alcançada aqui nesta terra. Por isso, Paulo tinha os seus olhos fixos no alvo, e ele sempre prosseguia para alcançar esse alvo. Paulo sabia que era importante que para ele alcançar a perfeição, ele deveria lutar contra o pecado. Ele deveria ter o temor e o tremor ao Senhor. Ele sabia que a sua luta não havia terminado e que deveria continuar cada vez mais.
E nós percebemos que o apóstolo Paulo ele sempre contrasta com o positivo e o negativo. Ele sempre coloca em frente e ele sempre coloca as coisas que ainda não foram alcançadas, para que ele entendesse que a nossa vida depende de Cristo Jesus e nós precisamos ter o foco no Senhor e nós precisamos olhar sempre para frente, buscar sempre o Senhor e não importa o que aconteça. Não importa o que nós estamos vivendo, nós precisamos buscar a Cristo em todas as circunstâncias. Paulo ele prossegue empenhado no propósito de alcançar e de agarrar o seu alvo. E o seu alvo era Cristo Jesus. Cristo Jesus foi quem firmemente o alcançou e tomou plenamente. O apóstolo Paulo prosseguia dolorosamente. Ele era perseguido, mas ele sabia que ainda não havia chegado no seu propósito final. Com isso, eu gostaria de tratar hoje sobre o tema prosseguindo para o alvo. Como nós encontramos aqui na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, no versículos de 12 até o versículo de número 16. E diante disso, nós precisamos então olhar para 3 perguntas e tentar respondê-las. A primeira pergunta que eu gostaria de trazer aqui, com este tema prosseguindo para o alvo, é qual é o seu estado de ânimo? Qual é o estado de ânimo que você se encontra, meu irmão, para que você possa prosseguir para o alvo? A vida cristã, ela envolve a alma numa busca da conquista da perfeição. E isso nós sempre vemos nas Escrituras. Buscar sempre a perfeição. Mas, pastor, nós não seremos perfeitos enquanto estivermos aqui. Eu sei. Mas nós precisamos buscar dia a dia a perfeição. Todas as coisas que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Cristo. Quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer coisa, fazeis para a glória do Senhor. Então nós precisamos buscar a perfeição todos os dias. E quando nós olhamos para a perfeição, nós vemos algumas alusões aqui às morais e às metafísicas que estão envolvidas, tanto na salvação, quanto também na presente vida da qual nós estamos. Então nós sempre olhamos também para o futuro. Quando nós falamos em perfeição no presente, nós estamos ligando isso à maturidade cristã. Nós precisamos olhar cada vez mais para a maturidade espiritual. No versículo de número 12, nós temos claramente isso colocado. Paulo fala que a perfeição da alma, qual será ligada à busca, porque nós fazemos uma busca para a salvação. Paulo relata no início do versículo, não como se eu tivesse alcançado. Ele está dizendo, olha, eu não alcancei isso ainda, eu estou buscando cada vez mais, eu preciso buscar cada vez mais. E Paulo sabia que não tinha alcançado. Paulo sabia que precisava continuar buscando. E ele estava insistindo isso na sua carta aos Filipenses, a fim de convencer de que os filipenses de que nada mais poderia estar em seu foco, a não ser uma busca por Cristo Jesus. Nada mais poderia trazer alegria ao coração, trazer calor ao coração, a não ser buscar a Cristo Jesus. O alvo deve estar sempre apontado para Cristo. As meditações devem estar sempre apontadas para Cristo. A nossa vida deve estar sempre apontada para Cristo. Aquilo que nós fazemos deve estar sempre apontada para Cristo. Os nossos olhos devem estar apontados e olhando para o dia em que Cristo voltar para nos buscar. A nossa vida deve ser uma vida de busca intensa por Cristo Jesus. A conexão que nós encontramos aqui é que não importa que aquilo que nós estamos fazendo, os nossos olhos têm que estar fixos em Cristo. Porque independente do que aconteça nessa caminhada, nada vai tirar o nosso foco, a não ser alcançar o nosso maior alvo, que é a salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos encarar esses obstáculos. Nós precisamos almejar isso.
ardentemente, aspirar isso em todos os momentos. A atitude da qual nós precisamos ter tem que ser essa, de buscar a Cristo em todas as circunstâncias. Os filipenses sabiam que eles estavam muito longe disso. Eles sabiam que aquilo que Paulo estava exigindo aos filipenses, aquilo que Paulo estava ensinando aos filipenses, aquilo que Paulo estava exortando aos filipenses, a sua inclinação estava muito longe. Aquilo que Paulo não tinha ainda recebido era aquela experiência do conhecimento final, a experiência completa, a experiência única que somente o nosso Senhor e Salvador pode nos dar no dia em que Ele nos buscar. O estado de ânimo, ele tem que ser um estado de ânimo de busca a Cristo. O estado de ânimo ele tem que ser um estado de ânimo muito bom. Porque esse estado nos levará à perfeição, nos levará a olhar sempre para o alvo. A perfeição aqui, ela seria plena. O pleno conhecimento, a conformidade perfeita daquilo que agrada ao coração de Deus. Na segunda parte ainda do versículo 12, nós encontramos que prossigo esforçadamente para o alvo. E ele diz que poderei conquistar e tomar posse para aquilo que fui conquistado por Cristo Jesus na estrada de Damasco. Paulo foi alcançado por Cristo na estrada. E ele sabia que ele ainda não conquistou e que ele ainda haveria de conquistar. Por isso ele prosseguia firme no seu propósito. No versículo de número 13... nós encontramos Paulo fazendo uma confissão de imperfeição. Paulo mostra claramente, dizendo que ele não era perfeito. E ele mostra que ele ainda precisa buscar a perfeição. Aqui Paulo está dizendo à igreja de Filipe que eles precisariam buscar cada vez mais, porque eles não tinham alcançado a perfeição ainda. E próprio Paulo ainda não havia alcançado. O apóstolo Paulo ele se recusa a submeter ao pecado. O apóstolo Paulo ele sempre olha dizendo, é importante que eu confesse os meus pecados diante de Cristo Jesus. E o meu ânimo é olhar para Cristo. O meu ânimo é entender que Cristo é meu Senhor e Salvador. O meu ânimo é entender que a necessidade está em cortar os laços com o passado, os laços que trouxe ele do pecado, porque agora ele vivia para Cristo Jesus. O ânimo dele estava em esquecer o passado. E esquecer o passado para olhar para Cristo. Portanto, o seu maior ânimo, a sua maior alegria deve estar em alcançar a Cristo. Porque em Cristo Jesus nós teremos nova criatura. Em Cristo Jesus não haverá mais condenação. Em Cristo Jesus nós seremos salvos. Em Cristo Jesus nós teremos a alegria. Em Cristo Jesus nós conseguiremos ser perfeitos um dia. Em Cristo Jesus nós não seremos desanimados. Ao olhar para Cristo não haverá desânimo, porque o nosso alvo está em Cristo. E isso causará em nós uma alegria muito grande. Todo aquele que não olha para Cristo, em meio à caminhada com o Senhor, ele se desanima. Em meio à caminhada com o Senhor, ele se perde. Porque nós não nos animamos naquilo que está aqui na face da terra, mas nos animamos que aquilo que ainda virá, que é o dia da salvação, o dia que nosso Senhor vier nos buscar. É com este ânimo que nós devemos olhar para Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós devemos nos animar, animais em Cristo, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Mas nós temos uma segunda pergunta a responder aqui. Prosseguindo para o alvo, nós precisamos ver qual é o nosso ânimo. Mas prosseguindo para o alvo, nós precisamos também entender qual é o nosso desempenho, qual é o seu desempenho. E nos versículos de 14 a 16, nós podemos ver isso. No versículo 14 diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que fantástico olharmos para isso. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que o alvo está na graça do nosso Senhor.
Todos aqueles que aceitam esse divino meio de graça, que é essa salvação que encontramos em Jesus Cristo, com um coração totalmente moldável, com um coração que se aproxima cada vez mais dele, com um coração que confessa os seus pecados e que entende que ao confessar os seus pecados nós somos perdoados. Nós fazemos isso porque cremos que o nosso Senhor e Salvador, Ele morreu numa cruz por cada um de nós e levou sobre si todos os nossos pecados. E nós estamos aqui ouvindo essa mensagem hoje, podendo falar de Cristo, porque cremos que Ele é o nosso único objetivo de vida. Ele é o único alvo que nós temos. E nós devemos nos empenhar cada vez mais para buscar a Cristo Jesus. Buscá-lo, porque Ele é o nosso único Senhor e Salvador. E não há um outro que irá salvar. Gostaria de relembrar aqui do início, onde nós falamos de um atleta que está numa corrida. A nossa vida, ela pode ser comparada a uma pista, onde existem vários competidores em nossa volta. E quando você está numa pista, você olha sempre para o final, porque você quer alcançar o final. E quando você entra numa pista, ela é toda demarcada. De tal forma para que você não fique correndo nem para lá nem para cá, mas você siga sempre em frente naquela demarcação da qual você está. Cristo Jesus, Ele é o nosso alvo. E nós devemos correr sempre em frente em busca desse alvo, para alcançarmos esse alvo. E quando nós nos esforçamos para nos mantermos sempre nesta linha, nós nos esforçamos não para agradar quem está em nossa volta, para dizer que eu sou mais santo ou menos santo do que alguém. Mas nós nos esforçamos para agradar ao coração de Deus, ao coração de Cristo Jesus, porque Ele é o maior alvo que nós temos. Nós devemos sempre seguir nesse curso, no curso do qual nós somos chamados, a vocação da qual foi nos dada, até o dia que o Senhor vier nos buscar. Nós não podemos cessar em momento algum. Nós devemos buscar sempre a Cristo Jesus. A pista da qual ela está demarcada para o corredor, ela é para que você corra com um propósito definido de chegar à reta final. Então ele precisa se esforçar muito para isso. Ele precisa se esforçar porque ele tem que treinar todos os dias, e esse treino tem que ser diário, para que ele crie resistência, para que ele se prepare para a reta final. Um militar precisa treinar todos os dias para que ele aperfeiçoe os seus conhecimentos e para que ele consiga, através daquilo que ele aprendeu, que ele aperfeiçoou, alcançar o seu objetivo final. Um estudante precisa dedicar-se todos os dias, horas e horas, afinco nos estudos, para alcançar a sua reta final. Nós, como cristãos, precisamos ter um coração totalmente voltado para Cristo e não nos desviarmos em momento algum. Buscarmos a Cristo nas Escrituras Sagradas. Entendemos que o nosso prêmio, o nosso alvo está no dia em que Cristo vier nos buscar. E não importa o que aconteça, todos os dias nós dedicaremos a nossa vida para agradar o coração de Cristo Jesus. Todos os dias nós dedicaremos a nossa vida para louvar a Cristo Jesus. Todos os dias nós nos alimentaremos da palavra de Cristo e nos debruçaremos na palavra de Cristo, porque esta palavra é a verdade do Senhor. O nosso desempenho tem que ser o melhor desempenho para a glória de Cristo Jesus. Esse é o único objetivo que nós temos. Precisamos crescer e buscar genuinamente a palavra de Cristo, o aprendizado de Deus. O nosso maior propósito tem que estar sempre focado em Cristo Jesus. Cada um de nós não podemos abandonar isso. Nós precisamos buscar a Cristo, estar envolvidos com Cristo. Nós precisamos olhar para Cristo, avançar no conhecimento de Cristo, ter uma vida espiritualmente voltada somente para Cristo Jesus, edificando cada dia mais as nossas vidas, porque o nosso alvo é alcançar a Cristo Jesus. Nós precisamos empenhar-se
E empenhar-se significa exatamente isso, dedicar-se a Cristo como nosso Senhor e Salvador. O seu ânimo, o meu ânimo, o nosso ânimo não está em ser o melhor, mas está em agradar ao Senhor, em agradar a Cristo. Então o nosso ânimo, eles têm que estar focado em Cristo Jesus. Nós não podemos desanimar na caminhada. Nós não podemos desanimar em momento algum da nossa vida. Nós devemos nos animar cada vez mais, porque entendemos que Cristo já fez tudo por nós. O nosso Senhor e Salvador já cumpriu todos os propósitos de acordo com a vontade do Pai. Então nós precisamos seguir para o alvo. Nós precisamos prosseguir para o alvo. Nós precisamos continuar até o alvo. Então olhe para Cristo. Porque Cristo Jesus, Ele vai te dar ânimo para prosseguir. E por último, gostaria de deixar bem claro. O nosso último alvo, Ele é Cristo Jesus. Nós vimos aqui já duas perguntas. Qual é o seu ânimo? E precisamos ter ânimo para buscar a Cristo. O nosso ânimo tem que estar voltado para Cristo Jesus. Qual é o seu empenho? O seu empenho tem que ser em agradar a Cristo Jesus. O seu ânimo tem que ser em agradar a Cristo Jesus. E qual é o seu alvo, meu irmão? Essa última pergunta, nós responderemos ela com o último versículo, que é o versículo de número 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O nosso alvo é Cristo Jesus. Paulo, ele tem seus olhos fixos em Cristo. Durante a corrida, a visão daquelas colunas que existiam, a fim de que aquela pista fosse encorajada para o competidor chegar até o final, ele deveria se esforçar para ir até o final, ele tinha o seu alvo muito bem estabelecido. O cristão deve ter o seu alvo muito bem estabelecido. Um cristão deve correr direto para o seu alvo. Um cristão deve seguir direto a linha de chegada. Um cristão deve olhar sempre e ter sempre os seus olhos ligados para Cristo Jesus. Nessa corrida espiritual, o alvo é Cristo Jesus. A perfeição ético-espiritual está nele. O apóstolo Paulo desejava que todos o seu coração, e desejava que todas as pessoas, elas olhassem somente para Cristo, para ser totalmente libertada do pecado. E ele provoca isso, dizendo que o seu coração ardia por Cristo Jesus. Nós devemos ser completamente libertados do pecado. Nós devemos arder verdadeiramente, porque nós devemos manifestar a glória do nosso Senhor aqui na terra. Todos os meios do qual nós devemos nos cercar, devem ser meios que glorifiquem o nome do Pai. Um corredor, ele não se esquece do seu prêmio, e nós não devemos se esquecer de que todos aqueles que se manter firmes em Cristo Jesus, no dia em que Ele vier nos buscar, Ele nos chamará, e nós subiremos aos céus, e reinaremos com Cristo, louvaremos ao Senhor por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Ao findar da corrida, um prêmio do qual o corredor tem são medalhas. Um prêmio do qual o corredor tem são glórias, mas todas terrenas. Em Atenas, quando um vencedor olímpico recebia o final da corrida e ele era o grande premiado, ele recebia 500 dracma. E ele estava ali num momento de glória, porque ele sentava nos melhores lugares do teatro. Paulo, ele diz que nós iremos receber o que há de melhor. E o que há de melhor é a salvação em Cristo Jesus. O que há de melhor
é olhar para o dia que o nosso Senhor vier nos buscar e nos levar para a glória, porque nós já alcançamos isso. Nós já alcançamos porque Cristo morreu na cruz por cada um de nós. Então agora nós precisamos nos manter firmes, olhando para o nosso alvo, desejando o nosso alvo, buscando o nosso alvo e entendendo que o nosso maior ânimo está em Cristo Jesus, entendendo que nós devemos prosseguir perseverantes em Cristo Jesus e que o nosso alvo final será o dia que o Senhor vier nos buscar. Este é o maior alvo que nós devemos ter. Não há nada que pague este alvo, não há nada que dará paz ao seu coração, não há nada que lhe dará alegria, que preencherá você, mais do que olhar para Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para Cristo em todas as circunstâncias. Nós precisamos entender que o nosso chamado celestial, a nossa vocação santa, só é possível em Cristo Jesus. Sem Ele, esse chamado jamais seria feito. Sem Ele, nós não teríamos nenhum motivo para viver. Sem Ele, a nossa alegria não seria satisfeita. O seu sacrifício expiatório, Ele foi satisfeito. O prêmio glorioso para o qual nós fomos chamados, para o qual nós somos conduzidos, é para glorificar a Deus sobre toda a eternidade. Jamais nós poderíamos alcançar isso se não fosse por meio de Cristo Jesus. O alvo, meus amados irmãos, aponta para Cristo Jesus. A perfeição nele é sempre olhando para Ele, porque dele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas estão em Cristo Jesus. Que você olhe para este alvo, que você tenha este alvo como foco na sua vida e que este alvo fortaleça. Meu irmão, não importa o que aconteça, não importa quais são as circunstâncias, não importa o que está acontecendo à nossa volta, nunca desvie o seu olhar de Cristo Jesus, porque este é o maior alvo do cristão, é este alvo que nós devemos alcançar, é este alvo que nós devemos olhar, é para Cristo que nós vamos olhar, e se você olhar para Cristo, não importa o que aconteça, você nunca perderá o seu maior foco, que é glorificar o nome do Pai, que é glorificar o nome de Cristo Jesus, que é louvar ao Senhor por toda a eternidade. Esse glorioso prêmio, ela é a bênção da vida eterna com Cristo Jesus. Não se frustre com as coisas desse mundo, não se frustre com os problemas financeiros, não se frustre com as dificuldades da vida, não se frustre com aquilo que está acontecendo com o mundo, mas desfrute daquilo que o Senhor já nos concedeu. Como eu disse em um dos sermões, nós não temos como separar a cruz da coroa. Se nós nos alegrarmos com a cruz, nós nos gloriaremos com a coroa. Olhe para Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador, pois Ele é maravilhoso. Ele é o Senhor das nossas vidas. Olhe para Cristo como seu único Senhor e Salvador, porque somente Ele lhe dará alegria, somente Ele lhe dará paz, somente Ele lhe dará conforto, em meio a tantos acontecimentos ruins em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele tinha essa convicção, por isso que o seu alvo estava em Cristo Jesus. O alvo de Paulo é Cristo. E eu gostaria que você se perguntasse, qual é o meu alvo? Meu irmão, qual é o seu alvo? Qual é o alvo que você tem buscado? Prosseguindo para o alvo, é conforme nós vemos em Filipenses, que o nosso ânimo tem que estar em Cristo Jesus. Que nós devemos nos empenhar para agradar a Cristo, nos esforçar para sermos como Cristo, segundo a sua vontade, segundo o que Ele deseja. E que o nosso alvo tem que estar no dia em que Cristo vier nos buscar. Porque se você olhar para o dia da volta de Cristo Jesus, nada mais vai te alegrar do que isso.
porque nós viveremos eternamente na glória do Pai, por toda a eternidade, louvando e bendizendo ao teu santo e poderoso nome. Que nós possamos louvar o nome de Cristo, possamos ser perseverantes e olhar sempre para Cristo Jesus. Pensando no benefício que este ensinamento nos traz, nós entendemos que nós vamos fortalecer o corpo de Cristo quando nós olhamos para Cristo, que nós vamos vencer todos os obstáculos quando nós olhamos para Cristo, que nós vamos conquistar a coroa prometida quando nós olharmos somente para Cristo Jesus. Paulo, ele escreve aos Romanos e diz que somos mais do que vencedores, mas nós somos mais do que vencedores quando o nosso maior olhar está sempre prosseguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. Nossa maior busca, ela não está nesta vida, mas ela está em Cristo Jesus. E nós precisamos nos santificar todos os dias, dia a dia, nos amadurecer para louvar a Cristo Jesus. E fixe, meu irmão, seus olhos em Cristo. Não mude o seu foco por nada. Que o nosso Senhor te fortaleça. Que essa mensagem crie o encorajamento a você a continuar olhando para Cristo, para buscar a Cristo. E não importa o que aconteça, sempre fixe os seus olhos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador.